Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar a rota login na API com Laravel 11, isto é, criar rota restrita. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, a rota login na API. Para simular uma requisição para a API, estou utilizando o Insomnia. Faço uma requisição para esse endereço na API e envio os dados. Após ter enviado os dados, consegui realizar o login, tenho o token, pego este token, venho nas variáveis ou antes de alterar as variáveis, tento listar. Eu estou listando com o token inválido. Aqui está o token inválido. Clico em Send, token de autenticação inválido. Mas se eu colocar o token correto do usuário logado, faço uma requisição, agora sim consegui acessar. Acessei a página 2, tento acessar a página 1, clico em Send. Primeiro registro era 3, agora o primeiro registro é 1 porque eu estou na página 1. E se eu clicar em Sair, clico em Send, deslogado com sucesso, tento listar novamente, com o token já destruído. Clico em Send, token de autenticação inválido. Então, nesse tutorial será apresentado como criar a rota login na API, depois criar rota restrita, rota que o usuário só pode acessar se estiver logado, e para finalizar o tutorial será implementado o sair. Bora implementar o login na API. Nesse tutorial será utilizado o servidor local XAMPP, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Abro o servidor XAMPP. Após ter aberto, eu starto Apache, também starto MySQL, porque será utilizado o banco de dados MySQL. Ambos startado, abro no gerenciador de arquivos. Acessei no gerenciador de arquivos, disco C, em seguida o XAMPP, o servidor local que está sendo utilizado, o diretório htdocs, diretório padrão do XAMPP, e o diretório Celk que eu sempre utilizo nas aulas. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code. Após ter aberto, venho em terminal, novo terminal, e no terminal automaticamente já acessou o diretório Celk. Caso você esteja utilizando o prompt de comando ou qualquer outro programa, é importante acessar o diretório correto. E para criar o projeto Laravel, eu preciso ter o Composer, então eu verifico se eu tenho o Composer instalado, coloco Composer-V e eu tenho instalado, apresentou a versão. E para instalar o Composer você precisa ter o PHP, e o PHP recomendado no Laravel é o PHP 8.2 ou superior. No meu caso também já está o PHP com a versão correta. Tem os requisitos básicos. Caso você não tenha o Composer instalado, abaixo há um tutorial apresentando como instalar o mesmo. Utilizo o Composer, em seguida eu quero criar alguma coisa, então vai ser criar um projeto, e este projeto utiliza o Laravel, Laravel/Laravel. E indico que eu quero que seja criado neste mesmo diretório Celk, não crio um novo diretório. Por isso que eu coloquei o ponto no final. Enter para criar o projeto. Está criando o projeto com Laravel 11. Criado o projeto, próximo passo, faço o seguinte. Venho no arquivo ler e apago tudo que está internamente dentro deste arquivo. E dentro do mesmo coloquei os requisitos, depois como rodar o projeto baixado e a sequência para criar o projeto. Na sequência, eu utilizei atualmente este comando para criar o projeto e eu quero criar uma API. Para isso, eu pesquiso pela documentação do Laravel. Após ter pesquisado por Laravel, abro o site, venho na parte da documentação e na documentação pesquiso por Sanctum, Laravel Sanctum, e desço um pouco, tem a parte da API. Eu utilizo este comando para criar o arquivo API. Se eu acessar o diretório routes, no diretório routes eu tenho o arquivo console e o arquivo web, não tenho o arquivo routes, isso na versão do Laravel 11. Eu não posso criar manualmente o arquivo API, eu preciso
executar este comando php artisan instalar a API. Isso porque será criado outros arquivos além do arquivo API. Será feita a pergunta se eu quero que execute as migrations. Eu faço o seguinte: antes de eu dar um Enter, vamos ver. Primeiro, você precisa ter o MySQL startado na sua máquina. No meu caso, como eu estou utilizando o XAMPP, já está startado o MySQL. O próximo passo, abro o localhost, em seguida phpMyAdmin, isso porque eu estou utilizando o XAMPP. Após ter acessado, eu não tenho a base de dados cell que será criado a base de dados. Eu quero que seja criado a base que eu citei. Para isso, faço o seguinte: venho no arquivo env, altero as credenciais. Não quero que eu utilize este banco de dados, então eu utilizo o MySQL, seleciono, seguro Ctrl, clico nos dois pontos para retirar o comentário. Onde está o banco está nesse endereço, está no endereço local, o IP de loopback, IP de teste, a porta 3306, só conferir, é essa porta que está sendo utilizada. Depois, base de dados, coloco o nome de Selk, usuário root. No XAMPP, o usuário padrão atualmente é root e a senha em branco, exatamente conforme está aqui. Então, será utilizado essa base de dados. Simplesmente dou um Enter, porque por padrão está selecionado sim. Só conferir se executou as migrations, atualizo, não executou, então eu preciso executar. Só retorno no arquivo ler, coloquei o comando que eu executei, o próximo comando é executar as migrations. Pego o mesmo e executo este comando. Está informando que não existe a base de dados Selk. Se eu conferir, eu já apresentei para vocês, não existe a base. Quero que seja criado por padrão, atualmente está sim. Se eu der um Enter, será executado. Dou um Enter, executou as migrations, confiro no banco de dados e criou a base de dados Selk e também as respectivas tabelas. Se você não sabe o que é migrations, no canal já existe uma aula apresentando o que é migrations e como criar migrations no Laravel. E se eu conferir no diretório routes, eu tenho o arquivo API. Eu tenho uma rota users, coloco S no final, e ela está utilizando o middleware, indicando que o usuário precisa estar logado para conseguir acessar. Eu posso fazer o seguinte: eu retiro isso daqui, o usuário não precisa estar logado para conseguir acessar. Vai conseguir, não será users, eu coloco login, porque será uma rota pública. E também faço o seguinte: dou um return, somente neste return eu quero uma resposta, coloco response, e esta resposta será um objeto, então utilizo um JSON e em seguida retorno, por exemplo, status true, conseguiu realizar o login corretamente, e depois eu retorno o token. E no token, atualmente, eu coloco um valor aleatório, por exemplo, de 1 até 6, e posso fazer uma requisição através do navegador, porque é um GET. Se é um GET, posso acessar através do navegador. Somente antes preciso startar, e qual o comando que é utilizado eu acrescento aqui. Somente eu coloquei, isso aqui não precisa, eu starto na porta padrão. Peguei o comando, executo, startou neste endereço, retorno no navegador, abro uma nova guia e colo o endereço. Eu consegui acessar corretamente, mas eu acessei a API? Não, eu não acessei a API. Eu acessei o web. Se eu vier em web, ele está carregando esta página. Eu, neste return, eu comento ou deixo vazio desta forma. Se eu atualizar, vamos ver, agora está vazio. Então, significa que carregou a rota web e não a rota API. Eu quero que carregue a rota API. Para isso, simplesmente coloco a API
e depois login. Login, exatamente, eu coloquei login. Se você quiser deixar rota raiz, pode deixar. Eu vou deixar a rota raiz. Dou Enter, retornou status true, e em seguida o token eu consegui acessar através do navegador porque é do tipo GET. No entanto, a rota login ela vai receber os dados do usuário, então vai ser uma rota do tipo POST. Em função de ter alterado para POST, eu não consigo acessar através do navegador. Método GET não é o método GET e o método POST não é suportado. Ele apresentou este erro porque, se eu vier no arquivo env, está descrito que deve apresentar os erros. Se eu colocar falso, não será apresentado. Vamos ver, se eu atualizar, erro 405. Então, quando for colocar em produção, você coloca falso. Durante o desenvolvimento, você deixa true. Vamos fazer as alterações neste arquivo. Coloco o nome do aplicativo Selk, está rodando localmente, a chave eu deixo e o time zone, coloco América São Paulo. Você pode pesquisar na internet o time zone que você quer utilizar, o fuso horário, qual o endereço que está sendo executado, posso conferir no terminal este endereço, simplesmente substituo e o local vai ser o português Brasil. Se você estiver utilizando alguma biblioteca para traduzir para o português, verifique se é o traço ou underline. Tem algumas bibliotecas que você precisa colocar o underline. Eu deixo como traço. O restante, no momento, eu deixo assim. Eu só fiz as alterações aqui na parte superior e também em relação ao banco de dados. E, como vocês viram, eu não consegui acessar através do navegador uma rota do tipo POST. Para isso, será utilizado o Insomnia. Se você quiser, pode utilizar o Postman ou qualquer outro programa. Se você não tem instalado o Insomnia, você simplesmente pesquisa na internet, baixa e instala. É muito simples. Abro o Insomnia. Após ter aberto, atualmente sou redirecionado para esta página. Você pode fazer um cadastro realizando o login com alguma rede social, mas eu quero o utilizar de forma local. Abro, em seguida crio um novo diretório, não é obrigatório criar esse diretório, no entanto, para facilitar a organização, será a nossa API de login. API login, criar. Dentro desse diretório, crio uma nova requisição. É uma requisição do tipo GET? Não, é do tipo POST. Só conferir no código, eu coloquei isso no arquivo API, é uma requisição do tipo POST, correto? Só altero o nome aqui não interfere em nada, é só para organização. Coloco o endereço que eu havia acessado, em seguida a API no final. Barra, porque eu estou acessando a raiz. Se eu clicar em Send, agora sim consegui acessar. Retornou status true e o token status true e o token 1, 2, 3 até o número 6. Através do Insomnia eu consigo fazer uma requisição. Mas no momento só retornei o status. Para realizar o login eu preciso ter alguns usuários cadastrados. Se eu retornar no banco de dados, venho na tabela Users, eu não tenho nenhum usuário cadastrado. Para cadastrar o usuário, eu posso utilizar seed. Se eu vier em base de dados, em seguida seed, e aqui eu posso criar usuários fakes utilizando o seed. Se você não sabe o que é seed, no canal tem tutorial apresentando o que é seed. Eu crio um seed, utilizo PHP, em seguida artisan, make para criar alguma coisa, quero criar seed e o seed será com o nome de user, o que eu quero cadastrar, e depois no final a palavra seed para identificar que esta classe é referente a seed. Enter para criar, só conferir se criou, sim, user, e dentro deste arquivo, dentro desta função, eu implemento. Para facilitar, para não explicar novamente o que é seed, em função de já ter um tutorial no canal, eu colo algo pronto. Estou verificando se existir este usuário, não cadastra. Se não existir, acessa este hífen e cadastra o usuário.
E é importante, primeiro, incluir a Models, seguro Ctrl, depois espaço e app Models Users. Se você está utilizando a Models Users, quando é criado o projeto, automaticamente é criado a Models User. Mas, se você estiver utilizando outra tabela, você precisa criar a Models. Próximo passo, hash. Também essa parte é importante. Quantos saltos? Eu determinei 12 saltos. Por que eu coloquei 12? Se eu vier no arquivo env, está determinado 12 saltos. Se no arquivo env estiver determinado 10, aqui você precisa colocar 10. É o mesmo número, a mesma quantidade de salto. Nas versões anteriores do Laravel era menos de 12, por isso que eu estou setando para você conferir. Será criado estes usuários se eles não existirem. Criado iSeed, posso executar. Para executar, eu utilizo o seguinte comando. Primeiro, venho no arquivo ler e acrescentei o comando que deve ser utilizado, php artisan dbseed. Se você conferir na documentação do Laravel, você encontra todos esses comandos. Executou iSeed, mas se eu conferir no banco de dados, não cadastrou o registro. Por quê? Eu não indiquei que deve ser executado esta seed. Eu preciso indicar neste arquivo. Eu fiz de propósito só para vocês lembrarem deste erro. Ele cadastrou este usuário por padrão, se eu conferir no banco de dados, na tabela Users, exatamente, mas eu não quero este usuário. Retorno no banco de dados, seleciono a tabela Users, em seguida limpar a tabela. Desta forma, não haverá nenhum usuário, exatamente. E apago o que está internamente e utilizo o cifrão this para chamar uma classe, então vai ser esta. E para esta classe ou para esta função, eu passo um array e neste array eu indico quais são as seed. Por exemplo, user seed, ela que deve ser executada. Class indicando que é uma classe. E se eu executar novamente este comando, agora sim será executado a seed user. Executou, confiro no banco de dados. Na tabela users eu tenho os usuários cadastrados corretamente. E a senha, qual senha que eu coloquei? Só conferir. Eu coloquei a senha de 1 até 6, a letra A, com 12 saltos, só reforçando a parte do salto. Eu tenho os usuários cadastrados, então podemos continuar agora a parte do login. Não quero criar a função dentro da rota, pois não é um padrão recomendado, eu chamo uma controller. Não tenho ainda esta controller, mas mesmo assim eu coloco login e no final a palavra controller para identificar facilmente, class, e haverá o método com o nome de login. Está apresentando um problema porque eu não tenho ainda esta classe. Posso criar utilizando php artisan make para criar alguma coisa, sendo a controller e a controller com o nome de login controller. Eu havia copiado, então simplesmente não havia copiado. Agora sim, colo login controller, enter para criar. No entanto, eu criei errado. Eu coloquei dentro de HTTP e diretamente dentro de controller. Eu quero que seja dentro do diretório API. Eu apago e executo novamente o comando, acrescentando antes a palavra API /login controller, somente a letra A maiúscula. API controller, dou um enter. Agora sim, tem o diretório API, internamente login controller. Criado a controller, se a mesma já está criada, eu posso acrescentar nas rotas. Seguro Ctrl, desde que o cursor esteja no final, Ctrl, espaço, login controller incluiu e já não temos mais o alerta de problema. O request não está sendo utilizado, posso excluir. E crio este método login dentro desta classe login controller. Para criar, público,
depois a palavra reservada e o nome do método ou o nome da função, e internamente posso implementar. Utilizo o try-catch para verificar, inclusive que o try-catch não precisa. Então posso ir direto para o if. Se auth, se os dados que o usuário está enviando, utilizo o attemp para verificar as credenciais. Neste caso, quais são as credenciais? É o e-mail. Só conferir, aqui o editor está apresentando um texto acima, agora sim, vocês conseguem ver, e-mail. Se na coluna e-mail existe o mesmo valor que o usuário está enviando. O que está dentro de request eu ainda não tenho, porque eu não estou recebendo os dados, então aqui acima eu utilizo o request para receber os dados. Depois que eu receber os dados, eu injeto dentro da variável request. Só confira se importou aqui na parte superior o request, se incluiu corretamente. Agora eu já tenho esta variável request com todos os dados, incluindo o e-mail que o usuário está enviando. Além do e-mail que deve estar correto, também na coluna password eu vou verificar se está com o mesmo valor que o usuário está enviando. Request, em seguida será o password. Se estiver correto, acessa este if. Se os dados estiverem corretos, acessa este else. Eu começo com o else. Dou um return, vai ser uma resposta, e esta resposta será um objeto, um JSON. Então indico aqui simplesmente colocando o JSON. O editor está nos auxiliando. E dentro deste JSON eu envio um array. Eu crio um array e depois é convertido para um objeto. Primeiro, status true, não é obrigatório. Essa parte do status eu coloco somente o status, porque em alguns frameworks que é utilizado para implementar o front-end, o status auxilia. E em seguida coloco falso, porque alguma coisa aconteceu errada. E eu retorno uma mensagem indicando o que ocorreu de errado. Neste caso, o login ou a senha está incorreta. E depois da mensagem também posso retornar um status, sendo o status 404, indicando que os dados estão incorretos. Estou recebendo os dados e validando. Tenho a rota, login, e na requisição que eu estou utilizando o Insomnia, agora eu preciso enviar os dados. Venho em Body, clico, preciso enviar os dados em formato de JSON, será um objeto, abro chave e fecho a chave. Se você está utilizando alguma outra aplicação, verifique se você está enviando o Content Type Application JSON. Você precisa enviar esta propriedade, senão você não consegue enviar o conteúdo. Aqui automaticamente já criou. Se preciso enviar os dados, indico e-mail, só conferir se eu coloquei e-mail, venho na controller e eu indico que é e-mail que eu estou enviando. E o e-mail, coloco um e-mail inválido, cesar@selk.com.br. Eu acho que eu não tenho este usuário cadastrado no banco de dados. Sim, o Cesar 100 não está cadastrado. Depois também uma senha. A senha eu coloquei de password. Simplesmente coloco entre aspas duplo. Aqui precisa ser aspas duplo atualmente no Insomnia. E a senha eu coloco correta, de 1 até 6. Se a letra A, não há nenhum problema de colocar a senha correta, porque o e-mail já está errado. Se eu clicar em Send, ele não vai conseguir fazer a requisição, porque eu não startei o servidor. Preciso executar o comando php artisan serve, conforme está no arquivo ler, que eu já apresentei para vocês anteriormente. Vamos ver, faço uma nova requisição, falso, em seguida login ou a senha incorreta, e retornou status 404, porque eu indiquei status 404, status falso, em seguida login ou a senha correta. Agora, se for correto,
eu também quero retornar sucesso. Pego este return e retorno o seguinte. No momento, eu só coloco status true, que executou corretamente, em seguida login, mensagem eu não preciso, então eu só deixo status true e aqui será o 201, indicando sucesso. Não será mais o César 100, coloco o César que está cadastrado, status true retornou 201. Próximo passo é gerar um token. Para isso, utilizo auth novamente, user, porque eu quero recuperar os dados do usuário, e atribuo dentro da variável cifrão user. Recuperei os dados do usuário. Você pode colocar, então, aqui acima seria recuperar os dados do usuário. Coloquei aqui também validar o e-mail e a senha. E os dados do usuário posso retornar também para quem fez a requisição. Será um elemento no array user, recebe o que estiver dentro da variável cifrão user. Faço uma nova requisição através do Insomnia, clicando em Send. Agora eu tenho status true e também os dados do usuário. Observem que não retornou a senha. Por que não retornou a senha? Se eu abrir a Modules User, posso recuperar aqui? Não tem nenhum atalho. Simplesmente venho em HTTP, em seguida Modules User e eu tenho protegido. Protegido indicando que password e lembrar o token não deve ser retornado, só deve ser retornado as outras colunas. Por isso que eu consegui retornar somente essas outras, exceto as duas que estão protegidas. Retornei os dados, agora preciso retornar um token. Para isso, pego o cifrão request, em seguida user, e eu quero criar um token. Então, simplesmente utilizo o create token. Se você conferir na documentação, só para apresentar para vocês, descendo um pouco, eu tenho request user, que eu estou utilizando, depois o create token e indico qual token que eu quero que seja criado. É isso que eu estou implementando. Create, depois atribuo um nome. O nome aqui você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar API token para ser fácil de identificar. E vai ser um texto. Para isso utilizo, tem na documentação, vamos ver, está aqui abaixo. Simplesmente copio e acrescento para não ter erro, para não colocar de forma incorreta. E atribuo o valor para a variável token. Pego esta variável token, ou só a palavra token, e retorno também depois do status. Coloco o token e o token que está dentro da variável token. Esta variável. O elemento do array token recebe o que está dentro desta variável. Se eu fizer uma nova requisição através do Insomnia, clico em Send, ele não conseguiu criar o token. Por que eu fiz isso de propósito? Vamos ver na documentação se tem o que eu preciso acrescentar. Vamos ver se é para a parte superior. Exatamente. Antes desta instrução, ele está indicando que eu preciso incluir isso daqui. Retorno no projeto, abro a Modules User e na Modules User, antes eu acrescento isso daqui. Está apresentando erro, então simplesmente coloco o cursor no final, seguro Ctrl, em seguida espaço e acrescento na parte superior. Agora não tem mais o erro. Testo fazendo uma nova requisição no Insomnia, clico em Send, agora sim. Status true, executou corretamente, tenho o token, está aqui o token e os dados do usuário que logou. Onde que está salvo esse token? Se eu verificar no banco de dados, essa página eu posso fechar, venho na base e acesso essa tabela. Acessando essa tabela, eu tenho API token, porque eu coloquei o nome de API token, user fecho. Aqui está API token. API token tem o token do usuário.
o token que o usuário recebe, ou a aplicação front-end recebe, com esse token eu consigo verificar se o usuário está logado ou não. E para isso eu crio rotas restritas. Venho no arquivo API, coloco aqui acima que esta rota é uma rota pública. E abaixo eu crio as rotas restritas, que o usuário precisa estar logado. Utilizo o route, crio um grupo de rotas utilizando o group e para acessar este grupo eu preciso estar logado. Confiro na documentação do Laravel como deve ser implementado. Descendo um pouco, temos o exemplo middleware em seguida utilizando o Sanctum. Eu acho que na parte superior tem um exemplo melhor para o nosso caso. Não tem, mas não há problema. Vocês já entenderam que eu preciso criar é um middleware. Utilizo middleware. Depois o middleware é um array. Eu abri o array, finalizo o array. Então o elemento middleware recebe, posso copiar da documentação do Laravel só para não colocar errado, sendo isso daqui. Simplesmente copio e acrescento para não ter erro conforme eu setei. Crio uma função, depois do array, utilizo a palavra para criar uma função e esta função vai ter o seguinte, vai ter as rotas restritas. Faltou acrescentar a vírgula, agora sim. E qual é a primeira rota? Vai ser uma rota para listar os usuários, sendo uma rota do tipo get/users e haverá a controller user. Eu não tenho ainda esta controller, vai apresentar erro, não há nenhum problema. Logo criamos esta classe e também haverá o método index, sendo o método responsável em recuperar os usuários do banco de dados. Para criar esta controller, primeiro pauso o servidor, em seguida CLS para limpar, e vocês lembram que já executamos o comando php artisan make para criar alguma coisa. Eu quero criar a controller dentro do diretório API, e dentro do diretório API será user controller. Dou enter, a princípio apresentou sucesso. Confiro sim, criou user controller. Eu tenho a controller que será responsável. Somente antes de criar a controller, aqui em login controller, eu acrescento uma documentação na parte superior, indicando tudo que está sendo realizado. Inclusive, acrescento a tipagem. Utilizo o JSON Response. Preciso incluir o mesmo. Agora sim. Só testo se continua funcionando o login. Aqui, antes de eu testar, preciso incluir user controller. Incluiu na parte superior. Testo se continua fazendo o login corretamente. Não, porque não startei. Falta startar. php artisan serve. Clico em send. Fez o login corretamente. Ok, continua funcionando. Volto em user controller. Eu não copiei o nome do método que deve ser criado. É um método index. Agora sim. Copiei o nome do método, venho em user controller, utilizo a visibilidade pública para poder ser chamada fora da classe, a palavra reservada à função, o nome do método ou da função sendo index, e agora eu recupero os usuários. Utilizo a modules user, ela já está criada conforme eu citei. Quando você cria o projeto, automaticamente, atualmente é criado esta modules user e recupere todos os usuários. Para isso, utilizo o get e depois que recuperar, eu atribuo para a variável user. Posso dar um dd dentro desta variável user só para conferir se estou recuperando os dados do usuário. Faço uma requisição para esta rota users, mas lembrem, eu preciso enviar o token. Eu testo sem o token. Crio uma nova requisição. Será uma requisição listar. A palavra aqui não importa.
esta palavra é só para organização, será do tipo get e deve fazer uma requisição para o endereço, é para este endereço, e depois eu tenho a rota users. Acrescento, faço uma requisição, ele retornou os dados do usuário ou os usuários, mas ele não deveria ter retornado os usuários, ele deveria ter retornado um erro. Vamos ver, grupo middleware. Aqui o middleware faltou a letra A. Middleware, testo novamente, clico em Send. Agora sim, ele não conseguiu encontrar a rota login, porque eu não tenho nenhuma rota com o nome login. Não há nenhum problema, não quero que exista esta rota com o nome login. Eu quero apresentar erro, indicando que não está enviando o token é inválido. Para isso, eu venho no seguinte local, venho em Bootstrap, em seguida app e tenho a parte das exceções. É neste local que será implementado. Coloquei um comentário que deve ser implementado, lançar a exceção quando houver erro de autenticação, e a exceção é essa daqui. Pego a variável exceção, em seguida render, para poder renderizar, e crio uma função, e dentro desta função passo como parâmetro a exceção, é essa daqui. Eu posso começar a digitar para conferir se é apresentado, assim eu consigo também incluir na parte superior. Tem aqui, o editor está apresentando, confiro na parte superior se incluiu, está aqui, sempre confira se incluiu corretamente. E a exceção eu atribuo para a variável e dentro desta função, abro chave, fecho a chave e retorno a mensagem de erro e o status 401. Só não esquecer de finalizar a linha, ponto e vírgula, dou um return, vocês já sabem. Neste return eu acrescento uma resposta, então vai ser o nosso response, um objeto, então é um JSON, e este objeto ele recebe um array. Dentro deste array, primeiro eu tenho o status falso, houve algum erro, e depois do status eu também acrescento uma mensagem, e esta mensagem vai ser a seguinte, por exemplo, token de autenticação inválido. Você pode alterar conforme você preferir a mensagem. E se você estiver salvando o log, também você pode salvar este erro no log. Eu vou deixar assim, não vou receber este erro no momento de salvar no log. Posso testar se realmente está funcionando, somente antes confiro se está startado o servidor. Sim, está startado, então posso continuar. Clico em Send, continua apresentando isso, então eu faço o seguinte, retorno no projeto, dou um Ctrl C para salvar, em seguida starto novamente. Após ter startado, clico em Send e continua informando que não encontrou login. Não há nenhum problema, podemos fazer o seguinte, venho em API e crio name, o nome que ele está apresentando que não está encontrando é login. Simplesmente pego login e coloco aqui login. Vamos testar novamente, clico em Send, agora sim, token de autenticação inválido, porque eu não estou enviando o token. Agora eu vou enviar o token. Ele está reclamando que não existe o token, porque é obrigatório o token para acessar, listar o usuário. Venho em Auth, venho em Build Token, em Build Token coloco um token aleatório. Clico em Send, vamos ver, token de autenticação inválido, continua sendo inválido. Mas se eu vier em Login e pegar este token, eu faço um novo login porque eu não sei se esse token ainda continua válido. Fiz uma nova requisição, agora eu tenho este token, retorno no listar e coloco o token correto. Clico em Send, agora sim eu tenho a lista de usuário. Eu consegui acessar corretamente porque
estou enviando um token correto. Se eu colocar um 7 no final, clico em Send, token de autenticação inválido. Mas ao invés de eu deixar o token aqui, posso fazer o seguinte. Por quê? Por exemplo, eu tenho esse endereço, ele está sendo utilizado no listar, no login. Imagine se em algum momento eu alterar. Eu preciso ir alterando em todas as requisições. Eu posso criar uma variável de ambiente. Venho nesta engrenagem, abro um objeto e dentro deste objeto eu coloco o URL e a URL recebe o seguinte valor, sendo este valor. E também temos o token. O token, eu pego este valor que já temos. Só conferir, eu preciso fechar e pegar o token, esse daqui. E acrescentar. Eu não preciso dar um Ctrl S para salvar, porque aqui simplesmente automaticamente é salvo. Só não salvou a palavra token porque tinha um erro. Agora sim, já tem o valor. Se eu fechar, ele salva automaticamente. Podem observar. E como utilizar? Primeiro venho em login. Só conferir, eu coloquei a barra no final. Sim, tem a barra depois de API. Neste local, simplesmente começo a digitar o URL. Se não apresentar como sugestão, você dá um Ctrl espaço. Seleciono e se eu passar o mouse, observe o endereço 127. Ele está indicando qual endereço que está fazendo a requisição. Se eu vier em parâmetro, eu tenho a URL, preview da URL. Mesma coisa em listar. Eu tenho o preview, somente eu não preciso mais deste endereço. Eu utilizo o URL. Se não apresentar, vocês já sabem, Ctrl espaço para apresentar como sugestão e tem o mesmo endereço. Se eu clicar em Send, eu tenho a lista de usuário. E faço a mesma coisa com o token. Venho em Builder, apago o token e pego a variável de ambiente que possui o token. Clico em Send, continua funcionando. Está retornando os usuários. Está retornando status 500 porque estou implementando um DD. Mas, ao invés de dar um DD, um var dump, eu retorno um objeto agora. Login controller, posso fechar, não preciso no momento. O arquivo env também posso fechar. E venho em user controller. Ao invés de ser um DD, eu fechei login controller, mas eu posso pegar como exemplo este return para facilitar. E neste return eu retorno status true, depois os dados dos usuários. Eu coloquei user no singular, eu coloco S no final, users. O elemento users recebe o que estiver dentro da variável users e retorna o status 200. Confiro se retorna agora os usuários. Clico em Send, retornou status 200 e em seguida todos os usuários que estão cadastrados no banco de dados. Caso você queira implementar a paginação, podemos conferir na documentação do Laravel como implementar a paginação. Pesquiso por Paginate e depois, descendo um pouco na página da paginação, ele indica que eu devo utilizar esta função Paginate e depois a quantidade de registro por página. Substituo o get por Paginate e indico que deve ser 2 registros por páginas. Quantos registros atualmente tem? Se eu vier no Insomnia, tem 5 registros, então vai ser 3 páginas. Clico em Send, na primeira página somente retornou o registro 1 e 2, porque é 2 registros por página e temos a paginação, em qual página eu estou e depois mais as informações para o front-end implementar a paginação. E eu preciso enviar da seguinte forma, enviar ponto de interrogação para separar e depois o número da página. A variável recebe o número da página. É isso que eu implemento aqui. Ponto de interrogação, em seguida o número da página. Eu quero a página 2. Clico em Send, vamos ver. Por mágica, já retornou 3 e 4, não mais 1 e 2. É simples assim para implementar a paginação. Para facilitar, faço o seguinte, venho em parâmetro, copio esse endereço
e venho no arquivo API e acrescento como deve ser acessado. Será utilizado o verbo get e em seguida o endereço. E para o login é utilizado esse endereço e utilizado o verbo post. Coloca um comentário, em seguida utiliza o post e depois o endereço. E para esse endereço precisa enviar um objeto. Qual é o objeto? Vamos ver aqui em JSON, copio este objeto e acrescento aqui no final. Você pode colocar uma documentação melhor, mas aqui uma documentação bem básica. Não é uma documentação, aqui é um comentário como deve ser enviado. Password e finalizar. Desta forma, sei que deve ser feita uma requisição utilizando o post para esse endereço e enviar esses dados. E para a rota restrita, eu acesso esse endereço, mas eu preciso estar logado. Implementei em relação ao login. Já consigo fazer o login e restringir a rota, indicando que só o usuário logado consegue acessar esta rota. Implementamos o login, mas eu quero implementar também o logout, aproveitar e implementar esta funcionalidade. Para isso, eu crio uma nova rota. O usuário somente logado consegue acessar a rota para deslogar. Se você quer implementar o listar, visualizar, editar, cadastrar e apagar o usuário, no canal tem um tutorial apresentando como criar o CRUD completo na API com Laravel 11. Nesta aula eu só apresento este listar. E para criar o logout, eu utilizo o route. Coloquei dentro do grupo de rotas restritas. O usuário precisa estar logado para conseguir acessar. E vai ser utilizando o verbo post. Depois é o logout. E eu preciso também enviar o ID do usuário que está deslogando. Por quê? Se eu conferir no banco de dados, nessa tabela, visualizar, eu tenho esses 3 tokens. E quando eu indicar que eu quero deslogar de um determinado usuário, eu indico qual usuário que eu quero deslogar, sendo o usuário 1. Então, preciso enviar o ID do usuário. Vai ser a controller, vírgula, e indico que é controller login controller. E dentro do login controller haverá o método. Somente faltou acrescentar aqui o class, agora sim o método logout para conseguir deslogar e destruir os tokens. Pego o nome do método, seguro o Ctrl, clico em Login Controller para abrir a controller, fechar o que não está sendo utilizado e no final eu crio um novo método com a visibilidade pública, palavra reservada à função, o nome do método ou nome da função, acrescentar uma documentação, realiza o logout do usuário, tem a descrição que está sendo realizado, recebe como parâmetro o usuário, eu estou aqui recebendo o ID do usuário, posso utilizar a modules user e através da modules user recuperar os dados do usuário, aqui eu envio o ID e aqui eu recupero os dados do usuário utilizando o ID. Depois que eu recuperar, eu injeto os dados dentro de uma variável user. E também na documentação estou indicando que vai ser retornado alguma coisa. Será retornado um JSON como resposta. Coloco 2 pontos, em seguida JSON response. Eu estou retornando um response aqui acima, sim, está sendo retornado, então ele já está incluído aqui na parte superior. Confira se incluiu. Está apresentando um erro porque eu não estou retornando um JSON, um objeto, então precisamos implementar. E aqui eu utilizo o try-catch. Se conseguir executar o que estiver dentro do try, permanece dentro do mesmo. Se não, acessa o catch, acessa a exceção, eu posso receber a exceção e a exceção atribuir dentro da variável e de erro. Só conferir na parte superior se incluiu a exceção, está aqui
agora posso utilizar e retorno alguma coisa. Para retornar, vamos pegar um erro aqui da parte superior, assim facilita. Peguei o erro e acrescentei somente a mensagem. Coloquei não deslogado, você pode alterar conforme você preferir a mensagem. E no try eu implemento o seguinte. Pego o usuário que eu estou recuperando aqui na parte superior e eu indico que o token do usuário logado, tokens, precisa ter o S no final, e não esqueça de abrir e fechar o parênteses. Quero fazer o que com os tokens? É deletar. Então, simplesmente eu utilizo o delete. Após ter excluído, eu retorno uma mensagem de sucesso. Copio esta mesma, altero, vai ser true porque é sucesso, e também vai ser o 200, indicando que eu consegui deslogar com sucesso. Também altero deslogado com sucesso. Faço uma requisição, venho em API, qual é o endereço? O endereço é o logout user. Eu coloquei aqui o endereço que deve ser acessado para facilitar, mas eu vou copiar aqui da parte superior. Venho no Insomnia, faço uma nova requisição. Esta requisição somente não é fora, eu apago e crio internamente. Uma requisição do tipo post, altero o nome, vai ser o sair ou logout, eu coloco sair. E utiliza o verbo post, conferir, exatamente. Pego o URL que está dentro das variáveis, está apresentando o endereço e depois o logout e indico qual usuário que eu quero deslogar. É o usuário 1. É o usuário que está logado. Se eu clicar em Send, token de autenticação inválido, porque o usuário precisa estar logado para conseguir acessar esta rota. Você que decide se você quer colocar indicando que o usuário precisa estar logado ou uma rota pública. Você que vai decidir. Eu coloquei dentro das rotas restritas. Preciso enviar o token, então venho em Auth. Em Auth, seleciono Bury Token e simplesmente coloco o token que está dentro da nossa variável de ambiente. Token, enviando o token e o usuário que está logado. Clico em Send. Deslogado com sucesso, conseguiu deslogar. Agora, se eu tentar listar, vamos ver o que vai ocorrer. Clico em Send, token de autenticação inválido. A mesma coisa em relação ao sair. Se eu clicar em Send, token de autenticação inválido. Por quê? O token já foi destruído. Verifico no banco de dados, venho na tabela, nessa tabela, venho em visualizar. Não existe mais nenhum token para este usuário. Vamos realizar o login com outro usuário. Venho em JSON e coloco outro, pego este usuário, a senha é a mesma, clico em Send, usuário 4, pego o token deste usuário, venho em variáveis e nas variáveis substituo. Não preciso ir substituindo em todas as requisições. Substituo em um único local. Venho no listar, clico em Send, conseguiu listar os usuários da página 2. Depois eu tenho o sair. O sair é o usuário, estou logado com o usuário 4. Tento realizar o logout com este usuário. Clico em Send, deslogado com sucesso. Conseguiu deslogar o usuário 1. Ok. Mas se eu vier em listar, clico em Send. E por que eu consegui listar? Porque aqui eu desloguei o usuário 1. E com quem eu estou logado? Eu estou logado com o usuário 4. Visualizar o usuário 4. Preciso enviar o ID do usuário que eu quero deslogar. Então, simplesmente coloco o usuário 4, clico em Send, deslogado com sucesso, usuário 4. Retorno para o usuário 1, só para deixar salvo. Clico em listar, clico em Send. Agora, token de autenticação inválido, porque não existe mais o token. O token foi removido, eu não tenho como validar mais o token.
Desta forma, eu apresentei para vocês como implementar a rota login na API. Depois, implementamos também a rota listar. Rota listar é uma rota privada. O usuário precisa estar logado para conseguir acessar. Se você quer aprender a implementar o CRUD completo, listar, visualizar, editar, cadastrar e apagar, já tem um tutorial no canal apresentando como criar um CRUD completo com Laravel 11. E para finalizar, implementamos a rota sair na API. Implementada a página de login, então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.